Sejam bem-vindos. Hoje faremos exercícios revisando as leis de Newton. Revisar as leis de Newton. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, diz que um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Um corpo em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante em linha reta, tende a continuar esse movimento. Nas duas situações, a aceleração é zero. Consequentemente, a força resultante também será igual a zero. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação, diz que a toda ação existe uma reação com mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Primeira questão. É obrigatório o uso do cinto de segurança. Numa freada brusca, a tendência do corpo do motorista ou dos passageiros é permanecer em movimento por atrito, inércia, impulso, gravitação, ação e reação. Temos 5 alternativas. Vamos relembrar a primeira lei de Newton, que diz que todo o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante, diferente de zero, atue sobre ele. Inércia é a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade. Um corpo em repouso tende, por inércia, a permanecer em repouso. Então, numa freada brusca, a tendência do corpo do motorista é ser projetado para frente, ou seja, continuar o movimento anterior. E essa questão, a resposta é inércia. Questão 2. Ao analisar a situação representada na tirinha ao lado, quando o motorista freia subitamente ou passageiro. Temos a tirinha ao lado, onde o passageiro não está de cinto de segurança. No caso de uma freada brusca, ele é projetado para frente. Então, o que aconteceu? O passageiro mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele? Tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa? É empurrado para frente pela inércia e colide contra o para-brisa? Permanece junto ao banco do veículo por inércia e o para-brisa colide contra ele. É empurrado para trás pelo para-brisa que por inércia o atinge. Então, neste caso, o passageiro ele tende a continuar o movimento do carro e ele vai colidir contra o para-brisa. Resposta correta é a segunda. O passageiro tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa. Isso pela primeira lei de Newton. Questão 3. Um corpo de massa igual a 4 kg, 4 kg, é acelerado a 5 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força resultante em newtons que age neste corpo. Temos a massa de 4 kg, a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e o exercício está te pedindo a força resultante em newtons. Pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante que o exercício está pedindo é igual a massa, que é 4 kg, vezes a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Força resultante igual a 20 newtons. Questão 4. Um corpo de massa igual a 2 kg é acelerado por uma força resultante de 20 newtons. Calcule a aceleração do corpo
em metros por segundo ao quadrado. A massa é 2 kg, a aceleração o exercício está te procurando, a força resultante é 20 newtons. Então, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesta questão, ele te dá a força resultante e pede a aceleração. Na questão anterior, era o contrário, ele te dava a aceleração e pedia a força resultante. Então, voltando ao exercício, a força resultante é 20 newtons, igual a massa, que é 2 kg, vezes a aceleração. O 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como denominador. Então, fica 20 dividido por 2 é igual à aceleração. 20 dividido por 2 vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Questão 5. Aplicando uma força de intensidade 30 newtons sobre um corpo, o mesmo passa a experimentar uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a massa desse corpo em quilogramas e em gramas? Então aqui ele não está te dando a massa, ele está pedindo a massa. Você tem a força resultante de 30 newtons, você tem a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado e ele pede a massa em quilogramas e em gramas. Pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é 30 newtons, igual a massa que o exercício está procurando, vezes a aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Está multiplicando 10, vai passar para o outro lado como denominador. 30 dividido por 10 é igual a massa. 30 dividido por 10 dá 3 kg. Essa é a massa do corpo em questão. Mas ele também pede a massa em gramas. Vamos relembrar aqui, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, para passar de quilograma para grama, devemos multiplicar por 1000. 3 vezes 1000 vai dar uma massa de 3000 gramas. Como o exercício pediu, a massa em quilogramas e a massa em gramas. Questão 6. Em um supermercado, um menino empurra um carrinho, aplicando-lhe uma força resultante de 20 newtons, sabendo-se que dentro do carrinho há 3 kg de açúcar, 2 kg de sal e 5 kg de arroz. Qual é a aceleração que ele adquire em metros por segundo ao quadrado? Suponha que o chão é perfeitamente liso, ou seja, não há força de atrito, uma força contrária à movimentação, e despreze a massa do carrinho. Então você vai considerar apenas a massa do que está dentro do carrinho, que é o açúcar, o sal e o arroz. Então a massa total será 3 kg de açúcar, mais 2 kg de sal, mais 5 kg de arroz. Vai dar uma massa de 10 kg. A força resultante é 20 newtons e ele quer a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, pela segunda lei de Newton. A força resultante é 20 newtons, igual a massa, que é 10 kg, vezes a aceleração. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado como divisor. 20 dividido por 10 é igual a aceleração. Então, vai dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Questão 7. Até agora, nós tínhamos uma única força agindo na questão. Era a força resultante. Você tinha a força resultante prontinha. A partir de agora, você já não vai ter mais. Você vai ter que calcular a força resultante primeiro. Então, você deve considerar qual é a direção e qual é o sentido dessas forças. Duas forças F1 de 10 newtons e F2 de 20 newtons atuam num corpo de massa 40 kg, apoiado numa superfície plana horizontal, perfeitamente lisa, de acordo com a figura abaixo. Então, não temos forças contrárias à movimentação.
porque não há força de atrito. Determine a aceleração adquirida pelo corpo em metros por segundo ao quadrado. Então aqui está as duas forças, ambas têm mesma direção e mesmo sentido. Repare que a força 1, ela é direção horizontal e sentido para a esquerda, a força 2, direção horizontal e sentido para a esquerda. Então as duas forças têm mesma direção e mesmo sentido. O que você tem que fazer com forças com mesma direção e mesmo sentido? Você deve somar. Força resultante é igual à força 1 mais a força 2. Vou deixar um card aqui em cima para você relembrar força resultante, que já foi falado por nós aqui em uma outra aula. Então, força resultante é igual à força 1, que é 10 newtons, mais a força 2, que é 20 newtons. Então, teremos uma força resultante de 30 newtons nesta questão. Aqui nós temos duas forças que tinham a mesma direção e mesmo sentido. A força de 30 substitui as outras duas forças, a de 10 newtons e a de 20 newtons. Então temos a massa do corpo, que é de 40 kg, a força resultante, que é de 30 newton, e ele está pedindo a aceleração. Pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante é 30 newtons, igual a massa, que é 40 kg, vezes a aceleração. O 40 está multiplicando, passa para o outro lado como denominador. 30 dividido por 40 é igual à aceleração. 30 dividido por 40 é 0,75 metros por segundo ao quadrado. Questão 8. Um fragmento de meteorito de massa 2 kg é acelerado no laboratório a partir do repouso pela ação exclusiva das forças A e B, FA e FB, que têm mesma direção, mas sentidos opostos, como representa o esquema abaixo, sabendo que a força A é de 10 newtons e a força B de 8 newtons, determine o valor da aceleração do sistema em metros por segundo ao quadrado. Então, a diferença desta questão para a questão anterior é que na questão anterior você tinha duas forças que tinham a mesma direção e mesmo sentido. Esta questão, você tem duas forças que têm mesma direção e sentidos opostos. Veja que a força A tem direção horizontal e sentido para a direita. A força B, direção horizontal e sentido para a esquerda. Como que resolve nessa situação? Forças com mesma direção e sentidos opostos, você vai subtrair a força maior da força menor. Então, a força resultante será a força maior, que é a A, de 10 newtons, menos a menor, que é a B, de 8 newtons. Então, teremos uma força resultante de 2 newtons. Temos a massa, que é de 2 kg, e a força resultante de 2 newtons, e ele pede a aceleração. Pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante de 2 newtons igual a massa, que é de 2 kg, vezes a aceleração. 2 dividido por 2 é igual à aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Questão 9. Questão 9. Um corpo de massa 400 gramas está sob a ação de 3 forças de módulos 6 newtons, 2 newtons e 4 newtons, conforme a figura abaixo. Determine a força resultante e a aceleração do corpo em metros por segundo ao quadrado. O esquema é este: você tem duas forças para a direita e uma força para a esquerda. Então temos 3 forças que têm mesma direção, só que a força 1 e a força 2 têm mesmo sentido e a força 3 tem sentido oposto às outras duas. O que você tem que fazer? Resolver por etapas. Então a primeira coisa a fazer é ver a força 1 e a força 2, que essas duas forças têm mesma direção e mesmo sentido. Então,
Quando tem forças com mesma direção e mesmo sentido, devemos somar essas forças. Então, será uma força resultante que eu vou chamar de 4, F4, para diferenciar das outras três. Então, F4 é igual à força 1, que é 6 newtons, mais a força 2, que é 2 newtons. Então, vai dar uma força de 8 newtons, que vai substituir a força de 6 newtons e a força de 2 newtons. Então, o esquema ficará desta forma agora. Então, para a esquerda, continua tendo uma força 3 de 4 newtons. Para a direita, teremos agora uma força 4 de 8 newtons, que é o resultado da soma das outras duas forças 1 e 2, que tinham a mesma direção e mesmo sentido. Agora, nós temos uma situação com duas forças que têm mesma direção e sentidos opostos. O que tem que fazer nessa situação é subtrair a força maior da força menor. Então, a força resultante é igual a maior, que é a 4, de 8 newtons, menos a menor, que é a 3, de 4 newtons. Então, teremos uma força resultante de 4 newtons. Então, até aqui resolvemos a primeira parte da questão, que era a força resultante do sistema, que é essa força resultante de 4 newtons. Agora vamos achar a aceleração. Temos uma massa de 400 gramas, que a gente vai transformar para quilograma, porque grama não está no sistema internacional. Lembrar que 1 quilograma é 1000 gramas. Então, para passar de grama para quilograma, devemos dividir por 1000. 400 dividido por 1000 vai dar uma massa de 0,4 quilogramas. A força resultante, que calculamos anteriormente, de 4 newtons, e ele pede a aceleração. Então, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante de 4 newtons igual a massa, que é 0,4 kg, que é o resultado da transformação de 400 gramas para quilograma, vezes a aceleração que o exercício está pedindo. 4 dividido por 0,4 é igual à aceleração. 4 dividido por 0,4 vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Então é isso por hoje. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima.